E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Lisboa para assinar acordos comerciais com Portugal e Espanha. O objetivo da viagem é aproximar o país da União Europeia. De acordo com a presidência, vão ser pelo menos 13 acordos com Portugal e 4 com a Espanha. Com o país português, vão ter parcerias firmadas, incluindo memorando de entendimento entre as agências espaciais do Brasil e de Portugal, entre as agências de cinema dos dois países para coprodução audiovisual e entre Fiocruz, com diversos ministérios do governo português. Também deve ser assinado o acordo para equivalência de estudos dos níveis fundamental e médio dos dois países. Conforme o Itamaraty, essa equivalência da educação é muito importante para os brasileiros que vivem em Portugal e os portugueses que vêm morar no Brasil. Já na Espanha, os atos assinados vão ser em menor número, mas também de importância expressiva, conforme o Itamaraty. Entre os acordos estão o memorando de entendimento na área da educação superior entre o Ministério da Educação do Brasil, o Ministério de Universidades Espanhola para intensificar o intercâmbio e o reconhecimento de estudos de lado a lado, e cooperação entre o Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil e o Ministério do Trabalho e Economia Social do país europeu. Na área da pesquisa científica, deve ser assinada uma carta de intenções para a coordenação de projetos bilaterais de desenvolvimento e inovação tecnológica entre empresas brasileiras e espanholas. As áreas prioritárias desse acordo são saúde, meio ambiente, mudança climática, transição energética, alimentos, indústria 4.0, produção sustentável, mobilidade e transporte. Lula fica em Portugal até o dia 25 de abril. Depois, o presidente segue para a Espanha, onde cumpre a agenda nos dias 25 e 26 desse mês. Sobre a viagem do presidente Lula, vamos agora com o nosso correspondente em Portugal, Jairo Atademo. Olá, amigo da TV Diversa. Lula chegou a Portugal por volta do meio-dia no aeroporto Figo Maduro, que é o aeroporto militar de Lisboa. Foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, João Cravinho. O aparato de segurança foi muito forte e também foi muita discrição em torno da chegada de Lula. Ele não discursou, não deu entrevistas e nem sequer acenou para os seus apoiadores que o esperavam na porta do Hotel Tivoli, da Avenida da Liberdade, uma das principais avenidas de Portugal e de Lisboa, linda avenida, onde ele vai ficar hospedado nesse hotel, que também será o local da assinatura de vários protocolos. Então foi muito discreta a chegada do Lula. Hoje a programação esteve voltada apenas para a chegada do presidente, de sua comitiva, que aliás a comitiva chegou em 2 aviões, são mais de 300 jornalistas credenciados, além dos ministros e dos assessores. Amanhã a programação está bastante tumultuada, bastante grande. Começa com honras militares, logo cedo, ali na Praça do Império, que é onde fica a região do Belém, onde tem o Mosteiro dos Jerônimos, a Presidência da República, o Centro Cultural do Belém, uma série de monumentos lindíssimos. Ele vai ser recebido com honras militares ali e em seguida vai ser recebido no Palácio da Presidência da República pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, indo depois para o Centro Cultural de Belém. Ele vai ter uma reunião também com as delegações brasileira e portuguesa e depois almoça com o primeiro-ministro Antônio Costa. A cúpula luso-brasileira, que é este encontro importante, a 13ª cúpula, vai ocorrer no Centro Cultural de Belém, onde serão discutidos uma série de temas muito relevantes para os dois países nas áreas culturais, econômicas, sociais e políticas. E também serão assinados protocolos em várias áreas: educação, ciência, saúde, energia, geologia, mineração, imigração, combate ao racismo e até mesmo produção cinematográfica. Ao final do dia, ele janta com o presidente da República no encontro oficial, outra vez no Palácio da República. Segunda-feira, dia 24, já que o domingo é livre, Lula embarca para o norte de Portugal e vai para Matosinhos. Ali ele vai participar de um fórum empresarial Brasil-Portugal com 150 empresários que estão interessados em expandir atividades comerciais nas áreas de energia, mobilidade, tecnologia, inovação e saúde.
Depois ele retorna para Lisboa num avião, olha a curiosidade, o avião KC-390 da Embraer. Por que curiosidade? Porque é um dos 5 aparelhos que o governo de Portugal comprou da Embraer, empresa brasileira, recentemente. Por isso Lula também vai visitar a empresa de aeronáutica de Portugal, que é a OGMA. Depois, ao fim do dia, lá no Palácio de Queluz, que é um belo palácio onde os reis despachavam, antigamente no tempo da monarquia, é um museu lindíssimo, vai haver a entrega do Prêmio Camões, até que enfim, né? O Prêmio Camões de 2019, a Chico Buarque de Holanda, que ganhou este prêmio dos 2 países e não pôde recebê-lo porque o presidente da ocasião, Jair Bolsonaro, se recusou a assinar o diploma de Chico Buarque. Mas Lula fez isto e agora, com alguns anos de atraso, Chico Buarque receberá o seu prêmio. Na terça, dia 25, é feriado aqui em Portugal, dia da Revolução dos Cravos, quando o país comemora sua redemocratização, fim da ditadura de 48 anos, e assim, dia 25, Lula será recebido na Assembleia da República numa sessão solene especial para ele. Houve também uma série de polêmicas sobre este dia, se Lula falaria ou não durante as comemorações do 25 de abril, que é um dia muito importante para Portugal, um dia cívico muito importante para o país. Partidos de direita, de extrema direita, começaram a discutir se Lula deveria falar, não deveria falar, levaram algumas semanas em discussões, até que diplomaticamente ficou acertado que não, Lula não fala no dia 25 de abril, mas fala sim na sessão solene criada para ele nesse mesmo dia, antes das cerimônias oficiais do 25 de abril. Com isto, Lula fará o seu discurso, mas, mesmo tendo sido convidado para assistir às comemorações do 25 de abril, logo depois, ele optou por embarcar, então, para a Espanha, onde vai visitar o rei Felipe VI e o primeiro-ministro Pedro Sánchez e participar de um fórum econômico também lá. Recentemente, Sergei Lavrov, que é da Rússia, o ministro das Relações Exteriores, foi visitar a América Latina, esteve no Brasil, foi recebido ali e o Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse na ocasião e agradou bastante Lavrov que o Brasil não apoia as sanções econômicas lançadas à Rússia, etc. Depois foi a vez do presidente da Romênia visitar o Brasil e aí Lula disse na ocasião que a posição do Brasil é ser contrário à invasão da Ucrânia pela Rússia. Isto foi colocado nas resoluções da ONU recentes. O Brasil assinou uma resolução, aliás, o único país dos BRICS, que foi contrário à invasão da Ucrânia pela Rússia, mas quer uma proposta de paz. Ucranianos que moram em Portugal, através da Associação dos Ucranianos, não gostaram também de ver a Ucrânia ser responsabilizada também pela guerra, nas palavras de Lula. Então, o presidente da associação vai fazer uma carta dizendo que é contrário a essa declaração, para que Lula se manifeste, até mesmo uma manifestação sobre isso pública. O presidente da Assembleia da República de Portugal espera que Lula, então, acabe falando sobre isto e resolva esclarecer um pouco dessas questões. Mas tem muita gente que está favorável ao Lula. Uns dizem que Lula se dá bem com os Estados Unidos, com os ecologistas, com a União Europeia, trata governos russo e chinês de igual para igual e quer e fala numa proposta de paz. E alguém tem mesmo que falar de uma proposta de paz. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Cravinho, disse que não ficou minimamente embaraçado com as declarações de Lula, porque são de Lula, não são de Portugal. Os 2 países têm uma relação extremamente forte e não serão abaladas por conta disso. E a visita de Lula prossegue então até o dia 25.